Você já ouviu falar sobre o pré-sal? Não sei, é de comer. Não. Muito se ouviu falar sobre o pré-sal e suas descobertas, que estão entre as mais importantes em todo o mundo nos últimos anos. Essa reserva de petróleo, encontrada em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil, é chamada de pré-sal, porque está localizada sob uma espessa camada de sal em decorrência da sua escala de tempo geológico, ou seja, de seu período de formação. Então, que tal aprendermos um pouco mais sobre essa reserva brasileira? Parece legal. Empolgante. Antes de mais nada, precisamos entender como foi formado o pré-sal brasileiro. Ele nada mais é do que uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos, no espaço geográfico criado pela separação dos continentes americano e africano. Entre esses dois continentes foram formadas grandes depressões que deram origem a grandes lagos, e foi ali que foram formadas ao longo de milhares de anos as rochas geradoras de petróleo do pré-sal. Dessa forma, à medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do Oceano Atlântico. Foi neste momento que se deu início à formação de uma camada de sal, que atualmente chega a 2.000 metros de espessura. Essa camada de sal depositou-se sobre a matéria orgânica acumulada, o que acabou retendo essa matéria por milhões de anos, até o momento em que processos físico-químicos foram transformando a camada orgânica em hidrocarbonetos, ou seja, em petróleo e gás natural. E aí, tá curtindo saber um pouco mais sobre o pré-sal brasileiro? Legal? Bem louco. Em relação à sua localização, o pré-sal está em uma faixa litorânea entre os estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, com uma extensão de aproximadamente 800 e 200 quilômetros de largura. Está situado em torno de 7.000 metros abaixo do nível do mar, compreendendo as bacias sedimentares de Campos, Espírito Santo e Santos. Mas e aí, você sabe qual a importância do pré-sal para o nosso país? Devo ter perdido a memória. Atualmente, a relevância do pré-sal para o nosso país é gigantesca. Dados mostram que em setembro deste ano a produção de petróleo e gás natural nos campos da camada do pré-sal totalizou 2,85 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que representa 74,10% do total nacional, que alcançou no mês 3,84 milhões de barris. Dito isso, podemos afirmar que o volume de negócios gerado por ele é um vetor que impulsiona o aprimoramento de bens e serviços, incentiva as tecnologias, conhecimento, capacitação profissional e oportunidades para a indústria. Gostou desse conteúdo? Então deixe o like e acompanhe os próximos.